agora, o próximo painel, a gente vai trazer o tema Proteger é Estratégia, a propriedade intelectual no centro dos negócios de eventos. E para falar sobre esse tema, eu vou chamar ao palco duas profissionais. A primeira é a doutora Vanessa Albuquerque. Ela é consolidadora nomeada do Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, associada ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, sócia e diretora de novos negócios da Conesul Marcas e Patentes, atual membro do Conselho Fiscal da Ana Mídia Advogada e especialista em propriedade intelectual na Montanês e Albuquerque Advogados. E chamarei também ao palco a Bianca Cavalcante. A Bia é profissional com mais de 20 anos de experiência no segmento de eventos, formada em turismo pela USP e direito pela Unip. Certo, Bia? Apaixonada por eventos, mas hoje ela usa sua formação de direito e ajuda em diversas situações, como conferências de contratos, propriedade intelectual em eventos. Atualmente, ela é coordenadora de eventos na Viatris. O palco é de vocês, meninas, por favor. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Não? Boa tarde. Boa tarde. Agora foi. Primeiro, obrigada pelo convite, Bia. Obrigada, Roberta. É muito bom retornar à casa. Eu estive num evento recente de vocês, falando também de propriedade intelectual. O feedback foi ótimo. Né? E assim, o quanto é importante esse tema para vocês que estão criando, né? O que a propriedade intelectual pode vir a intervir e ajudar. E eu tenho um lema aqui, é unir o pessoal criativo com o mundo jurídico. Será que a gente consegue, Bia? Sim, acho que a gente consegue. Eu sou a Bianca, como bem apresentado, eu sou uma profissional aí com mais de 20 anos em eventos. No meio da minha carreira, acabei fazendo faculdade de Direito, o que me ajudou bastante a ter um olhar diferenciado nos eventos. Muito legal esse bate-papo. Acho que todo esse evento está sendo muito pautado na transparência, na questão de como a gente pode melhorar. Né? Foi legal a palestra que nós tivemos aqui antes, e como o direito entremeia, né, todas as relações sociais, e não seria diferente também com eventos. Tive a oportunidade de conhecer a doutora Vanessa no evento anterior. Foi muito bacana, acho que vocês vão gostar bastante também de a gente aprender um pouquinho mais aí e ver quanto é importante a gente atuar com responsabilidade, trazer mais credibilidade nos nossos eventos, né? Porque quando a gente fala aqui na questão de propriedade intelectual, na gestão de riscos, é algo que as pessoas não veem até que surja o problema, né, doutora? Então, é muito importante esse bate-papo para que a gente fique bem alinhado e os nossos eventos sejam, além de bonitos, além de com ROI, seguros e corretos, legalmente também corretos, transparentes. Então, acho que vai ser bem legal essa nossa conversa. E vamos tirar o doutora, que a gente deixa Sim, para o tribunal, sim. doutora. Deixa o doutora para lá, a gente vai bater um papo aqui. Bora lá. Por onde você quer começar? O que é propriedade intelectual? Será que todo mundo já sabe o que é propriedade intelectual? É claro para vocês, se vocês puderem levantar a mãozinha para a gente, o que é propriedade intelectual? Vocês sabem o que é? Ou vocês acham que é só marcas? Quem sabe o que é propriedade intelectual? Não? Então, vamos lá. A propriedade intelectual, ela é uma área do direito, que ela está dentro do direito empresarial e que ela abarca um guarda-chuva de situações. Então, ela envolve a tudo que é o criativo. Como que a gente protege essa questão criativa e intelectual do ser humano? Isso ele pode ser materializado. Então, nós temos uma materialização. Exemplificar para vocês. Uma marca, por exemplo, um nome que você cria, seja o nome de uma empresa, seja o nome de um produto, seja o nome de um evento. A patente, a gente permeia pelas invenções e pelas melhorias. Então, quando vocês levam vou levar ao mercado, vou fazer uma exposição e vou aproveitar e apresentar ao mercado uma nova tecnologia. Aquela tecnologia está abarcada dentro da propriedade intelectual.
Às vezes, dentro dessa tecnologia, eu tenho uma patente para proteger, mas, às vezes, eu também tenho um software, por exemplo. E, às vezes, eu tenho um nome dessa tecnologia, que é uma marca. Então, é muito comum que, dentro de uma determinada situação, eu tenha mais de uma proteção a ser feita. Tenho também os softwares, que envolve a questão do código-fonte. Tenho a questão dos layouts, que pode ser desenho industrial. Eu tenho a questão do próprio desenho industrial, que ele é protegido como linhas ornamentais. Então, uma cadeira que tem um design muito diferente pode ser uma propriedade intelectual. Eu tenho a questão dos domínios da internet, que também é uma propriedade intelectual. Eu tenho a questão das cláusulas dos direitos morais, que isso a gente vai tratar um pouquinho aqui também na nossa conversa. Eu tenho o direito de autor. Então, pense-se que tudo aquilo que envolve o criativo, e eu gosto muito dessa fala, o nosso mundo permeia a propriedade intelectual. Outro dia eu fiz uma pergunta, eu falei assim, quem que hoje veio aqui por aplicativo? Metade da sala levantou a mão. Eu falei, então vocês acabaram de usar uma propriedade intelectual, que é o aplicativo, que é o nome do aplicativo, que é a tecnologia do aplicativo. Então, nós ainda não temos essa percepção aguçada, mas todos os dias nós estamos usando, mais de uma vez ao dia, a propriedade intelectual para a nossa vida. Então, acho que, só para colocar todo mundo na mesma página, acho que isso é interessante. Não, bacana. E, assim, Vanessa, a gente, na área de eventos, nós lidamos com muitos fornecedores. Então, uma hora a propriedade intelectual é minha, da ideia, uma hora do meu fornecedor, é do palestrante, então a gente ainda tem que ter um olhar ainda mais diversificado, é o lançamento do produto, que daí a gente está falando da marca, é ali um software, são muitos quesitos para o profissional de eventos realmente avaliar, e é muito importante a gente conseguir, pelo menos, nortear. Então, foi muito ótimo, foi muito bom essa sua fala inicial, para que a gente consiga agora entrar mais a fundo em cada item da propriedade intelectual. Isso. E hoje foi falado já algumas vezes uma palavrinha que é essencial e, consequentemente, ontem também foi, que é briefing. Gente, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Vanessa, eu vou proteger isso, tá, mas o que vocês desenharam para este projeto? Que é o briefing. Então, tenham dentro do briefing de vocês, analisem, e um pedido que eu faço, e é óbvio que vocês têm que encaixar isso dentro da rotina de vocês. Quem aqui... Vou fazer uma pergunta antes. Quem aqui chama o jurídico para participar do briefing? Não. 2. 2 pessoas? 3. Legal. 3. 4. Não. Em algum tipo de evento específico? Ou convenção, alguma situação? É política, olha. É obrigada a chamar o jurídico. Poxa, gente, a gente não é tão ruim assim, Bia. Muito bom. Eu, assim, confesso que eu chamei uma vez, porque eu tinha uma situação específica que eu queria trazer uma inovação, que foi uma exposição dentro da indústria, um lançamento de produto, e a minha preocupação eu não quero, e não é a intenção entretenimento, eu quero, na verdade, deixar a marca mais presente. Nós lançamos um produto da linha de cardiologia, e aí, como eu vou ter argumentos depois, se tiver algum problema, então eu trouxe antes compliance, para explicar qual era a minha ideia, e compliance fez uma série de perguntas, mas é melhor a gente agir preventivamente, e aí eu percebi que, na verdade, não é uma questão de estar contra, é uma questão de te dar elementos. Então, eu respondi um monte de questionamentos, que foi muito importante até para eu refletir. Por que você quer trazer essa exposição? O que vai ficar de residual? Não é o valor... Está dentro do valor médio aqui dos serviços. Então, isso me deu uma segurança de seguir adiante no meu projeto. Então, a gente tem que também tentar desarmar, né, para que a gente consiga agir em conformidade e não ter problemas futuros. Então, eu poderia também falar, não vou levar, e isso ficar um mal-entendido. Por que você não compartilhou, então? Eu agradeço aí aos anjos de eventos que falaram, Bianca, conversa, acho que é uma situação para você compartilhar. Foi a única situação que eu vivenciei até hoje, que eu compartilhei, e foi com bastante sucesso que foi aprovado, porque eu tinha ali todas as informações, e se não fosse, pelo menos eu não teria um problema de ter
não ter compartilhado com a área que tem a expertise, né? O que eu acho também é que o advogado não tem mais que exercer o papel somente do leitor de contratos. O advogado ele também tem que se colocar em outra frente, também participativo. E aqui também é uma disruptura com a área jurídica. Não se faz mais advogado somente para, olha, isso daqui deu problema, resolve. O advogado ele tem que ajudar os outros departamentos a pensar. E aí, pegando esse seu gancho, que quando você trouxe uma nova tecnologia, né? Foi, na verdade, uma criatividade, né, que eu tive a ideia. Mas vamos pensar que fosse uma nova tecnologia para um evento, né? A grande situação é que o jurídico tem que vir falando assim, não, tudo bem, eu já tive casos de cliente que me procurou para proteger uma tecnologia depois que ele já expôs em feira, inclusive internacional. E eu tive que falar para ele, desculpa, mas o prazo passou, você teria que ter feito antes, e agora eu não posso mais proteger. Ele falou, não, mas eu investi muito. Eu falei, não é questão de investimento, é prazo legal. E se o marketing, ou quem está fazendo essa questão de eventos, o departamento de eventos, não chama esse cliente, esse departamento para corroborar todo esse pensamento e coloca no limbo, às vezes, a criação de meses de outra área de P&D aqui, de projetos. Como é que faz? Quem vai ser o culpado disso? Então, tem que chamar o jurídico, olha, eu estou pensando nisso, está pensando em coisa melhor? É isso, está tudo bem, eu posso seria, levar? né? A gente tem que trabalhar cada vez mais com mãos dadas para o fundamento, ali para a missão da empresa. Exatamente. Todo mundo sai ganhando. Exatamente. E colocar o jurídico em xeque mesmo. Vocês têm que colocar o jurídico em xeque. Olha, eu faço bem daqui para cá. Daqui para lá, eu preciso de ajuda. E vocês não têm que ter medo de falar isso, porque não se pode mais ter jurídico que não ajude os outros departamentos. Nós somos mentes criativas. E essa mente criativa, como eu disse no início, é propriedade intelectual. Então, a gente tem que divulgar isso, gente. Essa é a grande situação. Então, chamem o jurídico para isso. Isso é essencial. E essa questão do briefing, que eu falei anteriormente, colocar, é óbvio que ninguém é obrigado a saber de tudo de cor, quanto mais você faz, o ato da repetição faz você se aperfeiçoar. Você tem que verificar o que você vai expor em um evento, o que você vai trazer. Está trazendo uma inovação? Eu pedi para a agência fazer um material totalmente inovador. É um projeto exclusivo, não é exclusivo? Não, eu quero usar aquilo daquela agência, mas, por uma questão de budget, eu tive que contratar outra. E aí? A gente entra nesse tema agora? Eu acho bacana, não sei se todos estavam aqui ontem, a questão aí de briefing que a Vanessa tocou é bem importante na nossa cadeia produtiva, né? Então, hoje eu sou o cliente, então eu elaboro o briefing e coloco ali um briefing o mais detalhado possível para obter as informações, o orçamento, a criatividade. E aí cabe a nós, gestores de eventos, termos a responsabilidade, não só quando a ideia é minha, quando é a ideia do fornecedor, né? Então, a questão de você pedir aí numa concorrência, você tem mais de... ou mesmo mais de um, você já vai ter acesso a mais de um conteúdo. O quanto a gente precisa ser ético e transparente em utilizar as ideias que nós efetivamente compramos, que nós realmente seguiremos. É algo que a gente espera muito do fornecedor. Ontem se falou muito de BV, de custos que, às vezes, as agências cobram, que não são transparentes, mas fica aqui a reflexão também aqui para a gente, quando a gente recebe o projeto de mais de uma agência, a gente está cuidando também com que essa informação a gente fixe e fique apenas com a vencedora. Eu até trago aqui, uma época, eu fui muito tempo à agência, e eu lembro, Vanessa, que eu era logística, e então a parte de criação, a gente terceirizava, a gente pedia para outra agência. E é uma prática do mercado que a gente não recebe isso, né? A agência não recebe isso antes, só depois, se ela for a selecionada. E aconteceu que a agência que eu trabalhava não foi a selecionada. Só que eu, como curiosa, fiquei acompanhando as redes sociais. E eis que eu vi, no evento, era um evento proprietário, algumas ideias que nós tínhamos colocado. Isso é frustrante, porque o que eu penso hoje, né, se a gente não protege antes, aí para você evidenciar e falar que aquele projeto é seu,
é muito mais difícil, porque aí o que aconteceu com esse cliente? Ele mescla, ele pega um pouquinho daqui, e aí você tem que ter muito mais evidência para você provar, e aí também acontece uma parte que é muito real, é que na relação, muitas vezes, as agências são o polo mais fraco. E aí ela vai entrar com um processo, se ela quer aquele cliente, ou é melhor ela fechar os olhos e deixar para lá? Ai, será que era mesmo? Não tenho certeza. Eu tinha certeza, porque não era alguma coisa bem típica e bem criativa, o que nós tínhamos levado. Então, cabe nós, que estamos aqui na parte de contratação, de relacionamento com a agência, de sermos éticos e comprometermos a pagar ao que realmente é de direito. E isso é algo que eu trago para a minha carreira. Tive situações aí que a gente não chegou a fechar uma convenção, fiz questão de que todo o esforço da agência que nós tínhamos contratado, na época, eles fossem remunerados, porque a gente precisa de um ambiente saudável, positivo economicamente, que evitem falências, que as pessoas estejam motivadas a trabalhar, que a agência também esteja do nosso lado e se sinta parte na entrega do evento. É bem complicado. Bem complicado, mas o briefing, em resumo, o que a gente queria trazer é que o briefing a gente tem que estar preocupado tanto com a ideia, então coloquei a situação e da exposição, quanto a nossa responsabilidade em proteger as agências também, quando a gente recebe um projeto. Primeiro que eu acho que as pessoas, e aí sendo bastante transparente com vocês, pensando como agência, precisa se aprender a fazer proposta. Para mim, as propostas não são bem feitas. A proposta, se você já sabe que o seu mercado age dessa forma, então você já coloca, olha, fase 1 da proposta. Se você não quiser executar comigo, a minha ideia custa tanto. Eu concordo. Existia uma agência, que não vou colocar o nome, há muito tempo atrás, eu falo mais de 10 anos, que ela tinha uma cláusula, se não fechar comigo, tem uma taxa, porque eu tenho um funcionário. E aí, eu não estou pagando, mas o outro cliente, alguém paga a conta no final. Então, eu acho que é super válido, porque tem a hora do funcionário que se dedicou ali a uma proposta e que não foi utilizada, ou até, às vezes, foi utilizada erroneamente, né, sem os direitos proprietários. E, na verdade, essa mudança de mercado está na mão de vocês. Porque quanto mais vocês aceitam uma prática que vocês consideram abusiva, mais você está aceitando que aquela prática seja continuada. Então, tem que se mudar essa postura. Então, minha sugestão, faça-se em 2 etapas ou 3, e aí o mercado, vocês têm que ver a melhor prática a ser feita, mas que tem que ser cobrado. Tem que ser colocado em contrato. Olha, se houve desistência, mas que a minha ideia foi levada a fundo, por quê? Eu não concordo com essa prática, que vocês têm que desenvolver todo um criativo para depois o cliente pagar se aceitar. Mas é o mercado, funciona dessa forma. Por exemplo, no mundo jurídico, o cliente quer minha opinião. Vanessa, o que você acha disso? Eu falei, olha, eu aconselho a gente fazer um parecer. Mas você não pode só me falar o que você acha? Eu falei, então, só o que eu acho custou 5 anos de faculdade, mais algumas pós-graduações. Então, é a questão, vai ter aquele advogado que ele vai encontrar para falar o que ele acha, e tudo bem. Só que a gente tem que se posicionar de uma maneira. E a outra sugestão que eu dou para as agências, no caso, ou quem mexe com a parte criativa, eu costumo dizer, principalmente mulher, e não desmerecendo os homens, mas a gente tem um feeling quando o negócio vai dar errado. É impressionante como a gente tem um feeling. Independente do feeling, vai encaminhar um projeto, proteja via blockchain o projeto antes de mandar para o interessado. O blockchain hoje ele é utilizado, ele não é uma via de propriedade, ele não vai dar propriedade, mas ele vai fazer um marco temporal naquilo que você está registrando para mostrar data e hora que você está protegendo. Isso vai denotar anterioridade ao projeto. Tem que ser feito antes, então. Antes. Eu tenho uma situação que eu não fiz. Então, prescreve em quanto tempo? Existe já uma regra ou não? Não, mas existe a situação do direito autoral, que o direito autoral não precisa ser de registro para que seja comprovado que é seu. Mas aí precisa ser analisado caso a caso, porque coisas comuns não podem ter ideias brilhantes. Então, eu vou dar um exemplo e vamos ver se encaixa no seu exemplo. É porque eu já sei o seu exemplo. Vamos ver. Eu estou num evento de cardiologia e eu utilizo
todo o stand em formato de coração. Estou generalizando. Nossa, mas o evento de cardiologia fala do quê? De coração? Então, qual é a novidade que eu trago um coração para o evento de cardiologia? Me digam, qual é a novidade? Não tem novidade. Mas é claro, se eu fizer um coração estilizado, se eu colocar uma pessoa fazendo aí vem essa questão, mas eu não posso reivindicar que outras pessoas utilizem o elemento coração no evento de cardiologia. Então, aqui é onde o jurídico entra para falar, daqui para lá é minha novidade, daqui para cá todo mundo pode usar. Sim, mas, por exemplo, no meu caso, eu fiz um coração num evento para cardiologistas, mas foi num formato exposição. Então, mas aí eu esse poderia formato que precisaria ser analisado como é, aí teria que ter toda uma situação criativa para saber, será que realmente foi criativo? Será que, e aí entra toda uma situação de pesquisa do próprio advogado, mas será que você teve a sensibilidade de ver ou tomar, porque teve um congresso em Londres que você teve uma sensibilidade e trouxe isso para o Brasil. Então, a criação não foi totalmente autoral, você se baseou em outra situação para que aquilo acontecesse. Por isso que a Vânia que trouxe, nós precisamos ir a outros lugares para termos ideias diferentes. A museus, a orquestras. Por quê? Porque a nossa mente criativa ela vai pegar todo esse arsenal e criar uma única solução. Isso foi muito legal o que a Vânia colocou, porque a gente, na verdade, eventos, a gente está muito no olhar, no sentir, no encantar, na experiência, mas tem que estar super alinhado com a questão jurídica e legal para a gente não ter custos financeiros, reputação de imagem, litígios e um monte de situações. Então, eu falo que o jurídico, ele, na verdade, a pessoa se esconde, né? A pessoa não quer dividir, muito que tem medo, vai podar, mas, pelo contrário, um evento de sucesso, ele está com a gestão de riscos feita, o checklist ali de todas as partes de proteção, de palestra, se eu estou seguindo o guide da marca, se a minha marca tem registro, uma série de questões para eu falar, não, esse evento é um evento que eu tive sucesso, um evento com excelência, que eu notei tudo. Então, eu digo que o legal e o jurídico ele não brilha tanto os olhos, só que a reputação e os custos podem assim ter impactos muito maiores se a gente tiver algum risco, algum problema, na verdade, no evento. E o preventivo, né? Pensar no jurídico como preventivo. Uma situação rápida, saindo um pouco dessa questão de criação, mas são todos os direitos de uso de imagem e de voz, e aí a pessoa fala, nossa, mas de voz? Eu vou para minha casa escutando um podcast, mas eu não vejo podcast, quer dizer, são situações diferentes, o quanto que a gente tem que se preocupar com essa situação também. E aí teve um case que um CEO de uma grande empresa, ele foi para uma concorrente, e ele era justamente a persona da marca. E não foi tido cuidado, e aí está num litígio, não foi tido cuidado que, quando, independente se ele estivesse ou não na empresa, ele se fez um tempo dentro daquela marca, e agora ele foi para uma concorrente e pediu para tirar todos os vídeos e toda a imagem dele ligada à marca. E aí eu fico pensando se ele ficou 10 anos, se ele ficou 15 anos, se ele ficou 5 anos, o quanto a marca está perdendo porque não tomou uma prevenção, quanto àquela questão que, quando você for, é um marco temporal daqui para lá, mas o que você fez para cá, na verdade, vai continuar. Então, ele extrapola somente a questão de visual criativo. Tem que estar em cláusula de colaborador, tem que estar em cláusula de prestador de serviço, de freelance, tem que estar em cláusula de pessoas colaborativas que talvez não tenha vínculo nenhum com você. Tem que ter cláusula de sigilo. Confidencialidade, nossa, né? Muito, muito. Cláusula de sigilo e confidencialidade, assinar NDA com várias pessoas, várias pontas, porque o que vai ser um evento seu, que você está querendo transformar e trazer outros meios sensoriais, puxando um gancho que a Vânia trouxe, se você, na verdade, vai estar já projetando um evento para o ano que vem, e às vezes uma concorrente sabe disso no próximo semestre, faz toda a sua ideia.
Isso. E pode acontecer, porque a gente não tem exclusividade. A maioria das agências atende mais de um cliente. Exatamente. E o colaborador também pode não estar hoje com você e estar com o outro parceiro seu na área. E ele pode falar, poxa, olha, lá na outra empresa vão fazer isso. Vocês não querem fazer primeiro? A gente tem que pensar em vários segmentos, vários setores. São muitas as possibilidades de problemas, né? É isso. E não deixar somente na mão do jurídico. Tem que ser uma via colaborativa. O criativo, o marketing, a pessoa de eventos, discute isso com o jurídico. E isso vocês vão construindo juntos. Eu acho que é como você bem disse. O importante é que a marca esteja bem, é que a corporação esteja bem. E não tem problema, vamos errar, vamos, mas o próximo não vamos mais errar por aquilo, vamos errar por outra coisa. Então, é isso que a gente vai construindo e evoluindo. E faltam 2 minutos para a gente terminar. Acho que a gente pode até aproveitar para a Housing colocar aquele slide que a a Vanessa fez, com várias, por onde entremeia, né, o eventos. É que foi mais ou menos aquilo que a gente comentou no início, que é justamente a questão... Esse aqui é o checklist, é antes desse. É só para ter uma noção do quanto que a propriedade intelectual realmente permeia por várias áreas da empresa, que não é somente a questão de marca ou de patente. Então, aqui só eu queria mencionar para vocês aquilo que a gente já falou no projeto do stand, que isso é muito interessante. Até lembrei de uma parte aqui legal de falar, quando eu vi o influenciador, eu vivenciei, porque o evento ele não acaba quando ele termina ali, não, né? A gente tem ainda várias coisas que podem acontecer. Eu tive uma situação, Vanessa, que ainda bem que eu falei, gente, nós contratamos uma palestrante para falar sobre comunicação, e, na verdade, depois a gente queria usar, a gente tinha a ideia de usar como pílula, o conteúdo. Ainda bem que lembramos disso antes, e assim, poderia fazer depois, mas talvez demorasse um pouco ou ela negasse, né? Então, na hora que você está no momento de contratar, de negociar, a gente, então, pediu, então, aqui entra até influenciador, o que a gente poderia usar pós-evento. Então, a gente acabou não falando nisso. Então, existem inúmeras situações que a gente sempre, cada evento é um evento, mas eu lembrei, quis compartilhar aqui com vocês. E, às vezes, esse influenciador ou essa palestrante, ela pode falar, não, eu não quero que seja usado pós. E, se você quiser usar pós, fica esse X mais Y. Exato. E cabe a você querer ou não. Decidir ou não. Mas o importante é deixar tudo já consignado desde o momento da contratação, ou assim que lembrar. Isso é bem importante. Tá? Então, acho que é isso. Acho que a gente percorreu por umas pílulas assim rapidamente, e aí você fez um checklist. Aí aproveitando, assim, como a gente consegue colocar em prática? E aí eu fiz um checklist bem básico para a gente conseguir. Entrou um evento aqui, o que é o mais importante, né? Então, se vocês quiserem também colocar ali um QR Code, o conceito, então, na hora que você está falando do briefing, a gente resguardar se a ideia já é de vocês, colocar ali a informação. Quando a gente está falando de institucional e de branding, a gente deixar ali as cláusulas sobre a identidade visual. Muito já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, do stand. Não está com a cor certa, a gente tem que estar super preocupado aí com os guides, né? O que pode e o que não pode utilizar para a marca, quais são as regras. A parte de equipamentos pode parecer muito simples, mas a gente checar ali do conteúdo com a Housing, se eles descartaram o conteúdo, tem a propriedade intelectual ali do speaker, o TI também, né? Cada indústria trabalha de uma forma, no meu caso, alguns documentos eu não tenho pendrive, mas isso depende da empresa. É importante a gente ter o cuidado e, às vezes, também, assim como a gente está envolvendo o jurídico, o TI também é muito importante aí na questão de vazar dados, algumas coisas do tipo, né? Então, nos meus eventos, eu sempre envolvo a tecnologia ali para me ajudar e eu não ter problemas futuros com housing, com material. Eu acho que também uma outra parte bastante importante, e eu sempre aconselho, provavelmente vocês já sabem, que e-mail é prova. Então, às vezes, você é pedido para fazer determinada situação, e você, como parte um pouco mais hipossuficiente daquela relação, poxa, mas eu não estou achando que vai ser bom, isso é antiético, mas o meu líder pediu, o meu gerente pediu, formaliza por e-mail, porque, geralmente, a parte mais fraca que vai sair prejudicada.
Não, mas olha, vai lá naquele evento, vê como que eles fizeram e vamos replicar para a gente. Não é aconselhado. Mas, se você está se sentindo realmente pressionado nessa situação, formaliza. Se ele responder, está ótimo, você está fazendo algo que pediu. Mas o problema é quando não formaliza e a ideia foi sua e esqueceu-se de mostrar essa relação e, teoricamente, você que executou que vai ser o prejudicado. Então, é muito importante também essa questão de formalização. Formalização. E, às vezes, a questão de muita pressa, de fazer tudo rápido, isso pode atrapalhar aí, no futuro, nós termos as provas. Então, boa dica também essa aqui do e-mail, em situações complicadas, que a pessoa não se sinta tão segura, né, de falar, não vou fazer isso. Eu acredito que, assim, se a gente puder sair daqui com uma mensagem, utilizem o jurídico e o jurídico de grandes corporações, ele é um pool de informações. Farmacêutico, então, é um pool de informações. Eles não sabem de tudo, como ninguém sabe de tudo. E eles também utilizam terceiros para se valer de algumas informações. Então, por exemplo, eu sou contratada de farmacêutica só para fazer propriedade intelectual. Mas a farmacêutica é o que centraliza para o interno. Não tem problema você pedir uma reunião com quem você sabe mais. Estou com dúvida ajuda, a gente né? tem que se ajudar. A gente acaba se aprendendo ali um pouquinho a mais. Eu acho que cada vez mais a nossa área é multidisciplinar e a gente trazer para perto, dar mais credibilidade, torna a nossa profissão mais visível. A gente dá mais trabalho? Dá sim, e a gente está em constante aprendizagem, né? Eu vi aqui o checklist do Bruno, aí do pessoal de gestão de risco, já peguei aqui para melhorar o meu. É isso que vai tornar a nossa profissão, vai nos tornar profissionais mais reconhecidos, né? Então, a gente tem muito trabalho, mas a gente tem cada vez mais aproveitar as áreas que têm a inteligência para colaborarem no nosso trabalho, e aí todo mundo brilha, a gente tem um evento maravilhoso, ético, um evento totalmente em compliance. Eu super sou dessa linha de raciocínio. Acho que toda a cadeia produtiva e o nosso mercado ganha. E utilizar o bom senso. Né? Perguntem, se aproximem, perguntem para quem sabe, vão atrás. Isso que é a mensagem que eu acho que nós gostaríamos de deixar. Utilizem mais o jurídico, se aproximem do jurídico. Nós não mordemos, Bianca? Não mordemos. Não morderam. E também não lemos somente contrato, nós somos criativos também e podemos ajudar em bastante coisa para deixar cada vez um ambiente seguro para vocês. Exato. Se vocês tiverem algumas perguntas, quiserem procurar a gente também depois, fiquem à vontade. Esse assunto é um assunto que eu tenho bastante interesse. Agradeço de novo aqui a Benchmark, a Vanessa. É sempre muito bom a gente aprender aí com profissionais competentes. Muito obrigada também. Imagina, obrigada pelo convite, obrigada pelo evento único. Roberta, foi um prazer, gente. Obrigada. Deixa eu agradecer. Meninas, eu vou quebrar o protocolo e vou trazer só um ponto com vocês duas aqui. Senta de novo. Recente, quebrando o protocolo, mas Grazi, Thiago e Clara estão aqui para não me deixar mentir. Só um alerta que aconteceu muito recente num evento nosso. A gente tinha contratado um palestrante, né, era um evento presencial, e a gente ia gravar, né, a gente ia transmitir esse evento. Ele estava acontecendo presencial e transmitido para algumas praças. E, na hora do evento, a gente descobriu que o cachê do palestrante, por ser transmitido, ele tinha um valor diferenciado. Aí a gente teve menos de 10 minutos para fazer um Pix. Para tomar uma decisão se a gente ia fazer um Pix, né, ou não ia. Então, sem dúvida, eu acho que eu escutei vocês falando, e não só esse caso, né? Durante a minha carreira, tem muitos casos também de pegar a ideia de um fornecedor e colocar para o outro, que é lamentável, né, quando acontece isso. Mas eu acho que o que vocês trouxeram foi um assunto muito interessante, que, sem dúvida, acho que a gente aqui, como profissional de eventos, vai ficar com uma pulguinha aqui atrás da orelha para fazer as perguntas certas. Queria agradecê-las. Obrigada, gente.